Você já ouviu falar de três irmãos que, em segredo, presenciaram alguns dos momentos mais marcantes do ministério de Jesus? O que poucos sabem é que por trás da história de Marta, Maria e Lázaro existe uma das demonstrações mais poderosas da divindade de Cristo e da nossa fé. O milagre que abalou Jerusalém não foi apenas um espetáculo de poder, mas o estopim de uma conspiração mortal. E se eu te dissesse que tudo começou com uma simples visita a uma casa em Betânia? Prepare-se, porque o que vamos revelar aqui vai transformar sua forma de ver o Evangelho. Se essa história já te prendeu nos primeiros segundos, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui. Você já conhecia a fundo essa família tão íntima de Jesus? Gostou da introdução? Ou quer que eu faça algum ajuste? Posso modificar o tom, aumentar o texto ou incluir algum elemento específico que você queira. Betânia, uma vila discreta nas encostas do Monte das Oliveiras, era muito mais que um simples ponto no mapa. Era ali que viviam Marta, Maria e Lázaro, uma família marcada pela fé e intimidade com Jesus. Quando ele chegou à casa deles pela primeira vez, foi recebido com alegria e reverência. Marta, diligente e cuidadosa, ocupava-se em preparar tudo com perfeição, enquanto Maria, em silêncio, se colocava aos pés do Mestre, absorvendo cada palavra. Esse contraste entre as irmãs não era apenas um detalhe doméstico, era um retrato espiritual profundo da busca por Deus em diferentes expressões. O Evangelho de Lucas registra esse momento com clareza. Marta, agitada com os preparativos, se dirige a Jesus pedindo que ele ordene Maria a ajudá-la. Mas a resposta de Jesus ecoa pelos séculos. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa afirmação revelou uma lição vital. A vida espiritual não pode ser negligenciada em nome das obrigações terrenas. A comunhão com Deus deve ocupar o centro de nossas prioridades. Essa casa em Betânia tornou-se um ponto de refúgio para Jesus. Ali, ele encontrava descanso, carinho e espaço para ensinar. Marta representava o zelo e o serviço, Maria, a contemplação e a escuta, e Lázaro, ainda que até aqui em silêncio, completava esse cenário com sua presença discreta. A diferença entre as irmãs é um convite à reflexão. Estamos mais preocupados com o fazer ou com o ser diante de Deus? Ao destacar a atitude de Maria, Jesus não desprezou o serviço de Marta. Ele apenas reposicionou as prioridades do coração. A boa parte escolhida por Maria foi a intimidade, a escuta ativa, a entrega silenciosa que reconhece a presença divina e responde com adoração. Naquele momento, Maria compreendeu algo que muitos ainda não haviam percebido: a urgência de aprender enquanto o Mestre estava ali. Esse episódio é mais que uma simples narrativa sobre personalidades distintas. Ele traz uma revelação de como Deus interage com seus filhos de maneira individual. Maria foi tocada na alma, Marta no zelo prático. Ambas eram amadas. A Bíblia mostra que Jesus não favoreceu uma em detrimento da outra, mas usou a situação para ensinar a todos nós sobre equilíbrio entre serviço e contemplação. Em nossos dias, a correria e as pressões podem nos transformar em Martas modernas, atolados de tarefas e esquecidos da boa parte. Quantas vezes deixamos de ouvir a voz de Deus porque estamos ocupados demais tentando servir a Ele? Marta representa cada um de nós quando permitimos que o ativismo religioso tome o lugar da verdadeira comunhão. Maria nos lembra de parar, silenciar e escutar. O lar de Marta e Maria era um espaço onde o céu tocava a terra. Jesus se sentia à vontade ali. E isso nos mostra que Deus procura corações receptivos, casas que se abrem à sua presença.
A história dessas irmãs, muito além do que aparenta, nos introduz em um dos relacionamentos mais intensos e íntimos registrados nos evangelhos. E o mais impressionante ainda estava por vir: o drama que se desenrolaria com a doença e morte de Lázaro. Tudo mudou em Betânia quando a doença de Lázaro se agravou. Marta e Maria, desesperadas, enviaram uma mensagem urgente a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. O tom da mensagem era claro. Elas não pediram uma cura diretamente, apenas confiaram que Jesus entenderia a urgência. Havia fé naquelas palavras. Fé de quem sabia que o Mestre poderia transformar qualquer cenário, por mais trágico que parecesse. Mas, surpreendentemente, Jesus não partiu imediatamente. Ele permaneceu mais 2 dias onde estava. Para qualquer um, isso poderia parecer descaso. Mas o que parecia um atraso era, na verdade, parte de um plano maior. Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. A espera não era sinal de ausência, mas de preparação. O tempo de Deus nunca é igual ao nosso, e foi isso que Maria e Marta tiveram que aprender. Durante a ausência de Jesus, Lázaro faleceu. O silêncio de Deus é muitas vezes o momento de maior prova de fé. Marta e Maria, sem respostas, viveram dias de dor profunda. Ainda assim, mantiveram a esperança. Essa espera dolorosa é um retrato vivo do que muitos fiéis enfrentam quando clamam a Deus e não obtêm resposta imediata. A fé verdadeira não se baseia em prazos, mas na confiança no caráter de Deus. Quando Jesus finalmente decidiu voltar a Betânia, os discípulos se alarmaram. Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Mas Jesus, com autoridade e paz, respondeu: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Ele sabia exatamente o que estava prestes a fazer. O atraso, que para os homens parecia uma falha, era na verdade o prelúdio de uma das maiores demonstrações do poder divino em todo o ministério de Cristo. Ao se aproximar da casa de Marta e Maria, Jesus foi recebido com dor e esperança. Marta saiu ao seu encontro e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela não o acusava. Ela demonstrava sua fé, ainda que limitada. A resposta de Jesus foi monumental: teu irmão há de ressuscitar. Marta interpretou de forma teológica, pensando na ressurreição do último dia. Mas Jesus a surpreendeu com uma declaração jamais ouvida até então: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa afirmação mudou tudo. Jesus não prometia apenas um evento futuro. Ele se apresentava como a própria fonte de vida eterna. A morte não era o fim. Essa verdade, revelada em um momento de luto, trouxe esperança e abriu as portas para o milagre que estava por vir. Na presença de Jesus, até mesmo a morte perde seu domínio. Maria também veio ao encontro de Jesus, acompanhada por amigos e vizinhos que lamentavam. Ao ver a dor dela, Jesus se comoveu profundamente. E então, o versículo mais curto e um dos mais poderosos da Bíblia foi registrado: Jesus chorou. Aqui vemos o Deus encarnado que não é indiferente à nossa dor. Ele sente, ele chora, ele sofre conosco. O choro de Jesus não foi de desespero, mas de compaixão. Ele sabia que Lázaro ressuscitaria, mas ainda assim chorou, por amor. Diante do túmulo de Lázaro, o ambiente estava carregado de expectativa, dor e dúvida. A pedra que selava a entrada simbolizava não apenas a morte, mas também os limites humanos. Marta, ainda vacilante, advertiu Jesus sobre o odor do corpo após 4 dias. Mas ele respondeu com firmeza: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? A fé, mais uma vez, foi colocada à prova, não pela lógica ou pela ciência, mas pelo poder do impossível. Jesus então levantou os olhos ao céu e fez uma oração pública, agradecendo a Deus por ouvi-lo.
Essa oração não era para si mesmo, mas para que todos ao redor crescem que ele havia sido enviado por Deus. Era um momento de revelação. A multidão em silêncio observava cada movimento do mestre, sem imaginar que testemunhariam um dos maiores milagres já registrados nas Escrituras. O clima era de tensão e sagrado temor. Em seguida, Jesus clamou em alta voz: "Lázaro, vem para fora!" Não foi um sussurro ou uma prece silenciosa, foi um comando. Sua voz ecoou como autoridade celestial, atravessando os limites da morte. E então, Lázaro saiu. O homem que estivera morto por 4 dias apareceu, ainda envolto em faixas. A incredulidade se transformou em espanto, e o luto deu lugar à celebração. O impossível acontecera diante de dezenas de testemunhas. Esse milagre foi uma revelação completa da autoridade de Jesus sobre a vida e a morte. Não era apenas uma cura, era uma reversão total da condição humana. Lázaro não fora apenas ressuscitado, ele foi restaurado. E mais do que isso, sua ressurreição serviu como sinal profético, apontando para a futura ressurreição de Cristo. Era um aviso ao mundo espiritual e terreno de que a morte não teria a palavra final. Jesus então ordenou: "Desatai-o e deixai-o ir." Essas palavras, simples mas poderosas, marcaram o encerramento do milagre. Elas simbolizam libertação da morte, do medo, do desespero. Lázaro saiu não apenas vivo, mas liberto. A multidão assistia a tudo atônita. O choro de tristeza foi substituído por lágrimas de alegria. A fé de Marta e Maria, colocada à prova, foi recompensada de maneira sobrenatural. O impacto desse evento foi imediato. Muitos dos judeus que vieram consolar Maria e Marta passaram a crer em Jesus naquele instante. Não havia mais como negar. Ali estava alguém com autoridade divina. A ressurreição de Lázaro não apenas alterou o destino de uma família, mas abalou as estruturas do mundo religioso de então. O milagre foi tão grandioso que tornou-se impossível de ignorar. No entanto, esse sinal poderoso também acendeu o pavio da perseguição. Os líderes religiosos, em vez de se renderem ao milagre, endureceram seus corações. Viram em Jesus uma ameaça à sua autoridade e à estabilidade política. A partir daquele momento, os planos para prender e matar Jesus ganharam força. O que era um milagre de vida, aos olhos dos homens do poder, tornou-se o estopim de uma conspiração mortal. A notícia da ressurreição de Lázaro correu como fogo por toda a Judéia. Betânia, antes uma vila tranquila, tornou-se o epicentro de um acontecimento que desafiava as leis da natureza e abalava os alicerces religiosos da época. Muitos judeus que testemunharam o milagre passaram a crer em Jesus, e isso causou alvoroço entre os líderes do Sinédrio. Em vez de se converterem diante da prova incontestável, eles planejaram silenciar a verdade, mesmo que fosse preciso matar para isso. O sumo sacerdote Caifás foi quem vocalizou o pensamento que já fervilhava nos bastidores. Convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Com essa frase, o plano foi selado. Jesus não seria apenas perseguido, mas executado. A ressurreição de Lázaro, ironicamente, foi o divisor de águas que levou à crucificação de Jesus. A vida de um amigo ressuscitado provocou a sentença de morte do próprio Filho de Deus. Mas, enquanto as conspirações se desenvolviam, a casa de Marta, Maria e Lázaro continuava a ser um refúgio para Jesus. A relação entre eles se aprofundava. Aquele milagre não apenas trouxe de volta um irmão amado, mas selou uma aliança ainda mais forte entre essa família e o Messias. Eles não eram apenas discípulos ou admiradores. Eles agora sabiam, com total convicção, que estavam diante de alguém que controlava até mesmo a morte.
Esse laço se tornou ainda mais evidente dias depois, quando Maria ungiu os pés de Jesus com um perfume precioso, enxugando-os com seus cabelos. Foi um ato de adoração profunda, simbólica, profética. Judas Iscariotes, incomodado com o gesto, criticou-a, dizendo que o perfume deveria ter sido vendido e dado aos pobres. Mas Jesus a defendeu. Deixa-a. Para o dia da minha sepultura, guardou isto. Ele sabia que o fim estava próximo. Esse momento é emblemático. Enquanto os religiosos planejavam sua morte, Jesus recebia honra e amor em Betânia. Enquanto Judas se tornava instrumento de traição, Maria se tornava símbolo de devoção. O contraste entre esses personagens é gritante. Um se vendeu por moedas, o outro entregou o que tinha de mais precioso. E no centro de tudo isso, a família de Betânia continuava como testemunha viva da glória de Deus. A ressurreição de Lázaro havia deixado claro que Jesus era mais do que um profeta. Ele era o próprio Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. A multidão que presenciou o milagre começou a segui-lo ainda mais intensamente. Essa comoção pública selou a decisão final dos líderes judeus. Jesus teria que morrer. Não apenas por suas palavras, mas porque seus atos agora desafiavam o mundo espiritual e político. O milagre que restaurou Lázaro se tornaria o prenúncio da cruz. E assim, a história de Marta, Maria e Lázaro se entrelaça com os últimos passos de Jesus rumo à sua paixão. A casa em Betânia foi o palco da vida, do milagre e da intimidade, mas ao mesmo tempo tornou-se um ponto de virada dramático no caminho do Calvário. A ressurreição de Lázaro não foi apenas um milagre, foi uma semente lançada que floresceria em sangue e redenção. E no silêncio daquelas paredes sagradas, o céu e a terra já sabiam. O cordeiro estava pronto para o sacrifício. A história de Marta, Maria e Lázaro não é apenas sobre amizade, milagres ou momentos emocionantes. É um convite pessoal e direto a cada um de nós. Será que temos dado espaço para Jesus em nossas casas e em nossos corações, como essa família de Betânia? Temos escolhido a boa parte como Maria? Ou estamos tão preocupados como Marta que esquecemos de nos sentar aos pés do Mestre? Quantas vezes nos sentimos como Marta e Maria diante da doença ou da morte, esperando por uma resposta que parece não vir? E se assim como elas, fôssemos chamados a confiar mesmo quando tudo parece perdido? Talvez o seu Lázaro ainda esteja no túmulo. Mas e se Jesus estiver apenas esperando o momento certo para dizer, vem para fora? Esse é o tipo de fé que transforma. Uma fé que aguarda, mesmo quando tudo parece impossível. Uma fé que entende que o silêncio de Deus também fala, que o choro dele revela amor, que o seu tempo é perfeito. Por isso eu te pergunto, você está pronto para deixar Jesus ressuscitar as áreas mortas da sua vida? Está disposto a abrir mão do controle e confiar no plano divino, mesmo que não o entenda de imediato? A casa de Betânia foi o palco de um dos maiores milagres da história, e a sua vida pode ser o próximo cenário de uma transformação profunda. Se essa história tocou o seu coração, se ela te fez refletir, deixe o seu comentário aqui embaixo. O que você mais aprendeu com essa família? Você se identifica mais com Marta, Maria ou Lázaro? Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue conosco. Aqui, cada história bíblica é contada com profundidade, verdade e propósito. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.